Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, esse é o Jornal da Rede Alesp. Aí no combate ao coronavírus, seguimos com mais informações sobre a pandemia e entrevista sobre o assunto que domina as atenções do mundo. Eu sou o Luciano Teixeira. E eu sou Carolina Franca. Pois é, o secretário estadual da Fazenda apresenta aí metas fiscais do governo em sessão na Assembleia Legislativa. Durante a reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp, Henrique Meirelles explicou que houve queda na arrecadação em 2020. De acordo com o secretário, isso ocorreu por conta da pandemia. Qual é a razão disso? Evidentemente, já foi a crise se aproximando, casos já de contaminação com coronavírus em diversos países, etc., isso não estava ainda totalmente apontado no Brasil, mas já, aí sim, no mês de abril, sim, e certamente já acontecendo alguma coisa no mês de maio. Então, nós já tivemos uma queda nominal. Os dados apresentados ainda incluem todo o ano de 2019 para questões de comparação. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, questionou Henrique Meirelles sobre a reforma da Previdência e os números apresentados na sessão. Ao olharmos a comparação que o senhor traz aqui, tanto do ponto de vista da Lua como do que pode ser o provável, a gente vai ter um aumento exponencial de recursos aportados do Estado. Se comparado com a Lua, é de 20,16 para 25,52. São mais de 5 bilhões. Se comparado com 2019, são mais de 3 bilhões. O secretário estadual da Fazenda respondeu. Bom, é importante mencionar que esse déficit tinha uma trajetória crescente. Quer dizer, sem a reforma, ele cresceria de uma forma absolutamente insustentável nos próximos anos. Então, essa a questão fundamental da Previdência. Quer dizer, tem que se controlar exatamente esse crescimento. Por quê? Porque as pessoas vivem mais, têm expectativa de vida maior. Já o deputado Itamar Borges, do MDB, parabenizou a Secretaria da Fazenda pelo trabalho feito durante a gestão atual. Cumprimentar a gestão da Secretaria da Fazenda no aspecto da busca de um equilíbrio, na busca de uma eficiência, na busca de cumprir não só a legislação para arrecadação, mas também para conceder aquilo que a legislação permite. E mais do que isso, na sua experiência com a sua equipe, secretário Meirelles, a possibilidade de manter o Estado. Apesar da redução da receita com os impostos, São Paulo se mantém dentro do limite de gasto estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. As despesas com o Poder Executivo ficaram abaixo do limite de 49%. A Lei de Responsabilidade Fiscal é um método que disciplina o uso de recursos públicos e controle de gastos. Voltamos aí com mais um giro informativo via Skype, aí voltando aí com a nossa, vamos falar agora com a nossa repórter Melissa Araújo. Ei, Melissa, qual que é a informação que você traz para a gente aí, para todo mundo que acompanha o Jornal da Rede Alesp? Bom dia, Luciano. Bom dia, Carol. Bom dia, aniversariante do dia. Pois é, Carol, 23 anos, olha que delícia, 23 anos, imagina você com 23 anos e tal. Você não tem tanto tempo, eu tenho um tempinho já. Olha, Luciano, eu acho perdoável você falar a idade da Carol, porque é só 23 anos. Não, 23, tem que ser comemorado, né? Vamos lá, Mel. Eu trago para vocês agora a informação sobre um estudo que está sendo feito, principalmente na região metropolitana da cidade de São Paulo, um estudo de testagem na população. Inicialmente, é um estudo soroepidemiológico. Inicialmente, essa testagem foi feita em 3 distritos da cidade de São Paulo, onde se tinha mais casos, apresentavam mais casos de Covid. E agora, nessa segunda fase desse estudo, essa testagem vai acontecer em 120 distritos da região metropolitana da cidade de São Paulo. A gente lembra que a importância disso acontecer em São Paulo é gigantesca.
porque São Paulo tem a maior cidade do estado de São Paulo, muita gente mora aqui, trabalha na Grande São Paulo ou vice-versa, e isso, a testagem aqui dá um panorama muito grande, significativo aí para o estado. Então, nessa segunda etapa, serão 120 distritos que serão escolhidos por sorteio, e dentro desses distritos, os moradores testados também serão escolhidos por sorteio, para que seja uma amostragem mais real. E serão 5 fases dessa pesquisa, e em cada uma das fases cerca de 1.000 pessoas serão testadas. É importante destacar uma pesquisa como essa, porque ela é uma iniciativa de um grupo ligado ao Laboratório Fleury, e eu estou falando aqui o nome do laboratório, por quê? Porque eles vão passar de porta em porta das pessoas. Então, para que as pessoas permitam que essa pesquisa seja feita, para que essa amostragem seja feita, é importante que a gente fale quem são os entes que estão aí envolvidos, que é o Laboratório Fleury, o Instituto Semeia, o Ibope Inteligência, entre outros. E esses dados vão abastecer, por exemplo, a Universidade de São Paulo para o mapeamento e para identificar, por exemplo, quando a vacina estiver pronta, onde são os lugares que mais precisam de atenção, principalmente para iniciar o processo de vacinação. Mel. Então, oi? Só lembrando o seguinte, você está falando aí o nome do laboratório, as pessoas têm que pedir identificação, né? É importante nesse momento, até porque, enfim, para evitar, né? A pessoa chegou lá para fazer a pesquisa, o teste, né, com você, peça a identificação desse técnico, né? Ele tem que ter identificação com foto dele, né, para se evitar golpes. Perfeito. Né? Perfeito, Luciano. Excelente colocação. E esses técnicos, eles têm uma carta também com toda a explicação, toda essa explicação que eu estou dando vem nessa carta para que as pessoas saibam, olha, realmente está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, na região que eu moro, essa pesquisa já começou a acontecer e vieram me perguntar. Inicialmente eu falei assim, não tenho conhecimento sobre isso. E aí fui pesquisar e verifiquei que de fato era real. Então a importância da gente falar sobre esse assunto é muito grande, porque num momento em que um monte de gente pode aí, se aproveitar da situação, é importante que a gente esclareça como é feito. Ele não tem que entrar dentro da sua casa, ele pode fazer a amostragem da porta mesmo, porque é um exame sorológico, né, o do dedinho. Então, dessa maneira, é possível que a gente tenha um panorama muito melhor dos infectados e das pessoas que já tiveram contato com o vírus. Então, para que todas as políticas públicas sejam implantadas, esses números são essenciais, né? Então, a gente espera que esse estudo seja um sucesso, né? Para que a gente consiga ter uma visão melhor aí do que está acontecendo, de como está sendo o comportamento aí do vírus nas regiões mais distantes, nas mais diversas regiões da cidade de São Paulo, e aí para que a gente possa, quando em breve, né, tiver aí a vacina, a gente possa ter essa visão melhor para o direcionamento da vacina. É isso, Luciano e Carol. Acho que a gente tem que aguardar aí o retorno dessa pesquisa aí para que a gente veja, né, os caminhos que o poder público pode adotar. Melissa Araújo, eu gostei do fundo aí que você botou, Assembleia Legislativa, né? Ficou bacana, ficou produzido esse fundo aí. Vai, Mel. Olha, eu preciso dar um crédito para esse fundo, essa foto, isso aqui é uma foto ampliada, é a foto do nosso cinegrafista Rodox, que me cedeu a foto e eu resolvi ampliar. Eu acho lindo o prédio da Assembleia Legislativa. A ideia era que fosse um cenário para os programas que a gente tem gravado em casa, mas quando a gente voltar do isolamento, ele vai ficar na sala da minha casa com certeza, porque é um prédio lindo. Pois é. Melissa Araújo que sabe os bastidores da política no Brasil. Você quer saber alguma coisa sobre política? Muito bem informada. É muito, muito bem informada. Obrigado, Mel.
Muito obrigada, um bom trabalho para vocês, o jornal está maravilhoso. Obrigada, Mel. Obrigado, Mel. Bem, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprova projeto que estabelece medidas emergenciais de combate ao coronavírus. A proposta, de autoria de todos os 94 deputados estaduais, recebeu 64 votos favoráveis. O projeto inclui incentivos fiscais, auxílios de emergência, ações para diminuir a violência durante a pandemia e para aumentar a transparência nas despesas feitas pelos órgãos públicos. Também será permitido o atendimento médico por telemedicina na rede estadual, além do telediagnóstico, usado para emissão de laudos ou resultado de exames. Ficará autorizada ainda a suspensão dos prazos de validade de concursos públicos até o término do período de calamidade pública. A deputada Beth Saão, do PT, elogia a medida. Tem muitos concursos abertos no Estado, de pessoas que já foram aprovadas e que estão aguardando para serem chamadas. E nos 3 poderes. E as pessoas que estudaram, que se prepararam, que gastaram para fazer o concurso, que foram aprovadas pelos seus esforços, estavam extremamente angustiadas nesse sentido. Então, a interrupção da contagem de tempo é muito bem-vinda. Pois é, destacando essa notícia, eu estava olhando aqui melhor ela, né? Quer dizer, a Assembleia aprovou aí o atendimento médico por telemedicina na rede estadual. É uma medida super importante, super bem-vinda nesse momento, né? Para que as pessoas, né, não se desloquem até o centro. Algumas questões podem ser resolvidas pela telemedicina. E, inclusive, Carol, a telemedicina está sendo implantada aí no ambiente do SUS no Brasil, né? O governo já soltou medida sobre isso. E telemedicina veio para ficar nos convênios e no sistema público também. Já é uma discussão antiga, né? Inclusive aqui na própria Assembleia Legislativa, a gente já estava tramitando alguns projetos sobre telemedicina e agora com a pandemia a gente teve que acelerar todo esse trâmite, né, Luciano? Bacana, parabéns, né? Bem, continuando aqui sobre notícias da Assembleia, o deputado Vinícius Camarinha, do PSB, foi quem coordenou inicialmente os trabalhos em torno das emendas apresentadas por outros parlamentares para implementar o projeto. Essa construção se deu devido a essa união que nós fizemos em um conceito de coletividade, um conceito de união, um conceito de nós pensarmos no todo. E eu me sinto feliz, presidente, porque nós tivemos a grandeza de construirmos um projeto com essas características. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, apresentou um item à votação, que foi desconsiderado, para que fosse descartada a emenda que estabeleceu uma multa para quem divulgar notícias falsas sobre a Covid-19. Para ela, não se deve adotar uma medida passível de interpretações divergentes. Pois é, o deputado Thiago Auríquio, do PL, afirma que a veiculação das chamadas fake news é um fator que pode agravar aí a atual situação. Sem dúvida, a desinformação, ela causa uma instabilidade muito ruim, fazendo com que as pessoas se desestimulem de cumprir a quarentena, por exemplo. Ela acaba confundindo a população como um todo. E a desinformação, sem dúvida, eu queria registrar que às vezes ela pode até causar alguma morte. O projeto segue para avaliação do Executivo para que seja vetado ou sancionado. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Antônio Condino Neto, que é consultor técnico do laboratório do Instituto Jô Clemente. Ele nos fala aí sobre a campanha Junho Lilás. Muito bom. Boa tarde já, doutor Antônio. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, uma boa tarde, estou à disposição. Pode falar, Carol, pode falar. Vamos lá. Quer dizer, quer que eu comece? Eu começo. Vamos falar o que é o Junho Lilás, né? Explica pra gente e o objetivo dessa campanha. A gente sabe que é importante essas campanhas de meses, né? Vamos falar o que a gente tem agora para o mês de junho. Bem, essa campanha ela refere-se à triagem neonatal para doenças do nascimento, doenças congênitas. Atualmente, é o chamado teste do pezinho, né? Atualmente, o que existe disponível no sistema público e no sistema privado de medicina no Brasil é o teste básico, que inclui 6 doenças. Isso está coberto pelo SUS e isto é obrigatório por lei. E o que nós estamos discutindo na campanha do Junho Lilás este ano é a ampliação do teste neonatal para doenças congênitas.
Isso, inclusive, é um pleito já antigo da sociedade civil. Isso já foi discutido algumas vezes aí na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu me lembro claramente que nos últimos anos sempre é um assunto que é levado em pauta. Então, basicamente, o que se propõe é que o número de doenças passe a ser um número aproximadamente de 50. São doenças metabólicas e doenças imunológicas. Dentre as doenças imunológicas, eu queria destacar aquela que é a imunodeficiência grave combinada. É um conjunto de defeitos genéticos, né, que afeta o sistema imunológico e leva àquela doença conhecida como a doença do menino da bolha. Então, é aquele menino que viveu a vida toda isolado, em quarentena, dentro de uma bolha, porque o sistema imunológico dele não funcionava e ele não podia sair. Aqui no Brasil, em parceria com o Instituto Jô Clemente, veja, eu sou um professor da USP, então o nosso laboratório lá dentro do Instituto de Ciências Biomédicas, em parceria com o Instituto Jô Clemente, implantou o teste para triagem neonatal de imunodeficiências congênitas e já temos 8 anos dessa parceria. O teste está muito bem consolidado. Pudemos encontrar vários casos, felizmente, identificamos essas crianças ao nascimento e essas crianças foram transplantadas e estão curadas. Então, assim, toda doença que é passível para triagem neonatal é aquela doença que nós olhamos para o recém-nascido e ele não chama atenção em nada. Você olha e você acha que a criança é perfeita, mas na verdade ela tem uma doença grave e, se não for identificada, essa doença tem uma evolução catastrófica com muitas ocorrências, leva a sequelas e pode até levar à morte do primeiro ano de vida. Então, o nosso objetivo é estender esse benefício, aumentar o número de doenças triadas, de maneira que essas crianças possam ser encontradas e já tratadas e trazer um grande benefício aí para todos. Doutor, o senhor falou sobre, então, esse pleito de vocês, né, de aumentar o número de doenças detectadas pelo teste do pezinho, como o senhor mencionou aqui para a gente, apenas 6, né, são detectadas, vocês querem ampliar esse número para 50 doenças, e isso ajudaria muito no diagnóstico, né, e também na sobrevida das crianças nesse momento, né, do nascimento. Como você disse, algumas doenças não são detectadas apenas fisicamente, né, a olho, assim. Então, doutor, eu queria que você falasse qual que é a expectativa, como que vocês estão estudando para fazer a ampliação, né, da detecção, porque infelizmente esse teste apenas que detecta 50 doenças é implantado apenas na rede privada, né? Vocês querem implantar no SUS isso também, né? Exato, olha, tem 2 ações coordenadas. Na época, em 2014, por conta da publicação da portaria sobre doenças raras do Ministério da Saúde, então, um grupo de médicos geneticistas e nós, imunologistas, nós nos reunimos lá no Conitec, estabelecemos as propostas dos chamados PCDTs, né, para implantação do diagnóstico e tratamento desse elenco de doenças, e isso passou a tramitar. Eu mesmo fui várias vezes em Brasília, e aí foi quando começou a nossa primeira crise política, as coisas ficaram mais lentas e houve a mudança do governo, mas aí também agora veio a pandemia e nós temos mais turbulências políticas. O que eu posso lhe dizer é que, especificamente no estado de São Paulo, existe um movimento dentro da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, existe um grupo de deputados estaduais que já trouxe esse pleito da ampliação do teste da triagem neonatal. Isso foi colocado, foi votado e daí foi vetado pelo Executivo. Então, essa discussão dentro da Assembleia continua em andamento, né, e nós esperamos que isso venha a ser aprovado. Então, tem uma ação coordenada entre o Ministério da Saúde e o governo estadual. Do ponto de vista de medicina complementar, na ANS, a chamada Agência Nacional da Saúde Complementar, veja, essa parte da assistência da saúde engloba de 20% a 25% da população. Isso tramitou de uma maneira mais reta, mais objetiva. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria
e a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, elas entraram com a solicitação da inclusão desse teste junto aos procedimentos da Associação Médica Brasileira, foi aprovado. Existe um código para esse exame, já na tabela CBHPM, e esse procedimento foi já apresentado e defendido para que ele seja incluído, né, na atual rodada de atualização das tecnologias do rol da ANS. Então, isso já foi discutido antes aí de acontecer a pandemia, e nós devemos ter uma consulta pública e uma aprovação até novembro desse ano. Então, nós temos uma expectativa muito boa que, pelo menos no âmbito da ANS, isso venha a ser já aprovado, ou seja, já daria acesso para 25% da população. E a gente gostaria muito, né, que a Assembleia Legislativa de São Paulo também desse um apoio para esse projeto, porque é um pleito da sociedade civil que já tramita há muito tempo. E, por ocasião da eleição dos deputados, muitos deles assumiram o compromisso de que iriam defender essa causa. Então, é importante continuar essa discussão. Quantas crianças, em média, seriam beneficiadas, doutor? Olha, em São Paulo, nós temos 600 mil nascimentos por ano. No Brasil, são 3 milhões de nascimentos por ano. Então, é esse o número a ser atingido. Dependendo da doença, cada uma tem sua estatística, mas vamos colocar o seguinte, né? Doença rara, ela é rara individualmente, mas quando nós colocamos todo mundo junto, tem muita gente com doença rara. Então, nós temos, por exemplo, as associações de pacientes aqui no Brasil, as chamadas raríssimas, temos a Associação da Casa Hunter, a Associação dos Pacientes com Imunodeficiência. Então, quando juntamos todos, são milhões de pessoas, e essas pessoas, elas precisam ter a assistência da saúde, seja no SUS ou seja no âmbito de particulares e convênios, né? Nós não podemos deixar essas pessoas sem assistência. Qual que é a incidência, doutor, dessas doenças no Brasil e no mundo? Eu vou colocar para você a doença que eu mais trabalho, que é o grupo de imunodeficiências, é em torno de 1 para 10 mil. Então, só no Brasil, nós temos 20 mil pessoas com imunodeficiências primárias. Diagnosticados ativos, 5 mil. Então, tem 15 mil pessoas que estão circulando pelo sistema de saúde sem diagnóstico, tendo infecções de repetição, tendo doenças autoimunes, câncer, doenças autoinflamatórias, sem diagnóstico. Isso, além do prejuízo ao cidadão, né, à saúde dele, também traz um gasto altíssimo para o sistema de saúde, porque as pessoas ficam rodando sem destino, sem diagnóstico, sem um tratamento definido, o que custa muito mais caro. Então, o certo é diagnosticar e diagnosticar logo. Especificamente a área de imunodeficiência grave combinada, se a criança ela tem que ser diagnosticada nos primeiros 3 meses de vida e transplantada. Quando transplantada, a criança é curada. Então, ninguém vai ter que pagar mais nenhum tratamento para essa criança. E tem muitas doenças que seguem nessa linha. Então, é importante a identificação precoce. Doutor, você tocou num ponto bem importante, né? Se gasta muito mais fazendo o tratamento do que com a prevenção. Então, na verdade, eu queria que você explicasse que o sistema de saúde, ele estaria preparado para tratar essas 50 doenças da triagem neonatal? O sistema de saúde, ele já trata. É só uma questão de organizar. A área minha, que é a área de imunodeficiências, eu vou citar um exemplo, onde se transplanta a área de imunodeficiências no Brasil, o principal centro é Curitiba. Em Curitiba, o Hospital das Clínicas, lá da Universidade Federal do Paraná, vem ampliando a estrutura de transplante nos últimos anos, e como nós implantamos esse teste em caráter de pesquisa, e nós identificamos assim, mais de 20 casos, só assim nos últimos 3, 4 anos, eles deram um suporte maravilhoso. Então, receberam todos os pacientes, eles estão preparados e já vêm fazendo isso. O que nós gostaríamos é que isso não fosse só dependente da iniciativa de um grupo de pesquisadores que vão identificar os pacientes. Isso tinha que ser um protocolo oficial
para todo mundo encontrar esses pacientes e continuar desenvolvendo outros centros regionais. O Recife é capaz de transplantar. São Paulo também tem transplante. Na área privada, São Paulo faz transplante, né, no âmbito da ANS. Então, existe uma capacidade instalada. Veja, não é nenhuma novidade para nós falar de transplante de medula. Se eu falo para vocês transplante de medula, vocês já começam a vir na cabeça quais são os hospitais de São Paulo que fazem transplante de medula. Tem muitos. Agora, o que a gente precisa fazer é adaptar os protocolos para os pacientes com imunodeficiência primária que são encontrados e serem transplantados com mais agilidade. Então, é uma questão de organização da assistência. Quer dizer, em termos de custo, eu vou comentar para você, esse cálculo foi feito dentro da parte da ANS, né, na rede privada. Um paciente com imunodeficiência grave combinada, se ele diagnosticado e tratado e transplantado no hospital mais caro de São Paulo, ele vai custar em torno de R$1 milhão, transplantado curado. Agora, se esses pacientes, no âmbito da ANS, eles ficam soltos no sistema de saúde, tendo ocorrências interna, UTI, infecção, interna, UTI, infecção, eles vão custar R$4 milhões, ou seja, 4 vezes mais, para chegar no final do primeiro ano de vida e, infelizmente, vir a falecer de infecção. Então, essa coisa, nós temos que melhorar essa estatística no Brasil. Antes de nós iniciarmos esse projeto, a mortalidade para imunodeficiência grave combinada no Brasil era superior a 95%. Ou seja, você receber esse diagnóstico era como uma sentença de morte. Hoje, nós já estamos conseguindo uma sobrevida satisfatória em pelo menos metade dos casos. A gente consegue identificar com um simples projeto de pesquisa. Então, você imagina, se nós organizamos isso e implantamos para todas as doenças, quantas vidas nós vamos salvar? Quer dizer, em um momento de pandemia, é um momento de valorização da vida. É assim que nós temos que pensar. Doutor, falando de valorização da vida, né, essa questão do transplante, ela é muito importante, não só hoje, mas sempre, né? A gente está salvando vidas. Como é que está a logística do transplante aí durante a pandemia? Tem sido afetado aí pela prioridade dos hospitais em relação à Covid-19? O que o senhor pode falar para a gente? Infelizmente, houve uma queda na demanda dos serviços. Veja o quão triste é essa notícia. Nós fizemos levantamentos aqui na nossa região. Existiu uma queda dos serviços, mesmo em âmbito privado e também em âmbito público, porque as pessoas ficam paralisadas em casa, elas não estão levando as crianças para fazer o teste do pezinho. Então, tem criança que, infelizmente, nasceu e ninguém levou no posto de saúde para fazer o teste do pezinho e ninguém também levou a criança para tomar vacina. Então, o programa de vacinação está atrasado e o programa de teste do pezinho está atrasado, mesmo as coberturas básicas. Doutor, então, eu queria que você deixasse esse alerta, né? Esse pedido para os pais dos recém-nascidos e também das crianças que precisam continuar fazendo exames, testes, tratamentos quando a doença já foi diagnosticada e também tomando as vacinas, né? Sim, é muito importante. Olha, toda criança que nascer, é importante fazer o teste do pezinho, né? Se o hospital oferece esse serviço, então é obrigatório por lei, coberto por lei, faça antes de ir embora para casa. Para aqueles que vão precisar levar no posto de saúde para fazer o teste do pezinho, não pense 2 vezes, leve, entre em contato com o posto de saúde, procure se informar sobre o fluxo de atendimento dos pacientes. Com certeza, os postos se organizam para poder receber os recém-nascidos num fluxo direto que não se misture com as outras pessoas e para fazer esse teste. E também para tomar as vacinas que são preconizadas. Nós não podemos ter falhas na cobertura vacinal. Já basta uma pandemia que nós estamos enfrentando sem controle nenhum. Agora, você imagina deixar de vacinar as crianças com aquilo que é necessário e começar a ter agora epidemias paralelas de outras doenças que são preveníveis. Então, é muito importante que isso continue. Então, assim, a gente orienta que todos procurem os serviços de saúde, façam um teste do pezinho, tomem suas vacinas, né? Procura conversar com as unidades de saúde para poder levar essa criança em segurança para ser atendida.
Tá certo, a gente gostaria de agradecer o doutor Antônio Condino Neto, que é consultor técnico do laboratório do Instituto Jô Clemente. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor, e até uma próxima. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Obrigada. Bem, pessoal, continuando aí o nosso giro de entrevistas, né? O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a advogada Cláudia Ayabe. Ela nos fala aí sobre a reforma trabalhista que não incide em contratos anteriores à vigência da reforma. Boa tarde, doutora Cláudia. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Carolina. Obrigada. Doutora, vamos falar um pouco sobre como é que está a situação hoje desses contratos trabalhistas, né, anteriores aí à vigência da reforma. Eles seguem a reforma, eles não seguem, não. No momento que eles foram firmados, não existia uma reforma trabalhista, então eles estão com a regra anterior, não é isso? Exatamente. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela prevê que toda lei ela tem vigência imediata, contanto que ela não fira o ato jurídico perfeito, ou seja, aquele contrato que já foi firmado em uma lei anterior, o direito adquirido e a coisa julgada, que é uma decisão que não cabe mais recurso. Então, se a nova lei não ferir nenhum desses três institutos, ela passa a valer imediatamente. O que está acontecendo agora é que a reforma trabalhista, ela trouxe algumas alterações que ferem o direito do empregado. Então, o tribunal ele precisa analisar se aquela norma, né, nova, ela fere ou não o direito do empregado. Aquela norma nova vai trazer prejuízo para o empregado, seja financeiro, seja moral. A nova lei ela não pode prejudicar o empregado. Quais são essas mudanças? Explica para a gente melhor. O que pode prejudicar o empregado? Quais são essas normas aí? Um exemplo de uma jurisprudência, de uma decisão do TST que saiu recentemente, Luciano, trata das horas em itinere. Horas em itinere são aquelas horas que o empregado gastava indo trabalhar. E era considerado hora em itinere só locais que não houvesse transporte público ou locais de difícil acesso. Então, o empregado gastava muito tempo se deslocando da residência dele até o local de trabalho, e esse tempo gasto era considerado hora in itinere. A hora in itinere, ela é equivalente à hora extra. E o empregado ele era remunerado por esse tempo de deslocamento. Depois da reforma trabalhista, a hora in itinere caiu. Hoje ela não é mais paga. Só que o que acontece com aqueles empregados que ganhavam hora em itinere antes da reforma? Muitas empresas simplesmente pararam de pagar. E aí os empregados entram com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo essa hora de deslocamento equivalente à hora extra. E em recente decisão do TST, o tribunal concedeu essas horas extras, mesmo a reforma trabalhista tendo derrubado hora em itinere, eles concederam alegando que a norma nova não pode prejudicar o empregado. Além dessa questão, doutora, quais outros os principais pontos de mudança nessa reforma que ela trouxe, né? A reforma ela trouxe muitas alterações benéficas para o empregado também. Por exemplo, o fracionamento das férias é uma delas, porque antigamente sabia-se que muitas empresas não concediam uns 30 dias corridos, consecutivos de férias para o empregado, para não atrapalhar o andamento da empresa. E agora, com a reforma trabalhista, é possível o fracionamento das férias, quebrar as férias em 3 períodos, desde que o menor período não seja inferior a 5 dias. Outra mudança importante da nova lei também foi a possibilidade de fazer acordo na demissão. Quando o empregado quer pedir demissão, o empregador quer que ele saia da empresa, mas o empregado precisa
daquela verba rescisória, né, do valor que ele recebe na rescisão, eles podem chegar a um acordo também. Antes não era possível, e agora é. Essas são algumas das alterações. E o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que as regras da reforma trabalhista não podem incidir sobre um contrato já em curso, né? Como você e o Luciano bem lembraram aqui. Mas por quê? Você tem como explicar essa decisão? Essa decisão ela foi baseada justamente no ato jurídico perfeito, que fala a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Essa lei de introdução às normas, ela é a que baseia as outras leis, inclusive até a Constituição Federal, porque ela é anterior à Constituição de 88. De acordo com essa lei, qualquer lei nova, ela não pode prejudicar o ato jurídico perfeito. Esse ato jurídico perfeito é aquele contrato que foi assinado antes da lei nova, de acordo com as regras anterior, e se ocorrer uma regra nova, aquele contrato ele não pode ser alterado se ele já é juridicamente perfeito, que significa que ele está em sua plena validade, ele está lícito, ele não pode ser alterado, em prejuízo a nenhuma das partes. Se as partes quiserem alterar esse contrato de acordo para adaptar a nova lei, eles têm que fazer um aditamento a esse contrato para fazer valer a lei nova. Então, por isso que o TST baseou essa decisão das horas in itinere nesse ato jurídico perfeito para não prejudicar o empregado que já ganhava a hora extra pelo deslocamento da residência até o local de trabalho. A senhora acredita que a decisão do TST pode impactar aí nos índices de empregos formais, doutor? De certa forma, sim. Essa decisão do TST ela não é simulada, então ela não é vinculante, mas ela pode ser base de jurisprudência para as próximas decisões, tanto de primeira quanto de segunda instância. Então, se as empresas pararam de pagar, antigamente pagavam as horas in itinere e após a reforma trabalhista pararam de pagar, eu recomendo fazer um trabalho preventivo, consultivo, com um especialista, para se adaptar a essa jurisprudência, porque no futuro elas podem ser prejudicadas. Uma das questões também levantadas com essa reforma trabalhista é saber se o empregador pode dispensar, né, o empregado e depois recontratar com essas novas regras, né, agora vigentes. A reforma trabalhista também trouxe esse período que o empregador ele pode encerrar um contrato e contratar o mesmo empregado de novo. Antigamente, esse período ele era baseado somente numa portaria, no entendimento do antigo Ministério do Trabalho, que hoje é o atual Secretaria do Trabalho, e esse período era de 6 meses. Então, o empregado, se ele fosse contratado antes desses 6 meses, isso era considerado um contrato só, o que a gente chama de unicidade contratual. Então, todas as regras do primeiro contrato valeriam para o segundo contrato. E se o empregador mudasse as regras do segundo contrato, o empregado conseguiria derrubar as regras novas na Justiça do Trabalho. Para que isso não aconteça, o empregador ele precisa esperar esse período de 6 meses para recontratar o empregado de acordo com as normas novas. Senão, ele pode sofrer uma ação de reclamação trabalhista se o empregado pedir para valer as regras antigas. Perfeito. E, doutor, agora, com essa situação toda da pandemia, algum artigo aí dessa reforma trabalhista consegue abranger esse momento que a gente está? Porque, por exemplo, muitas pessoas estão trabalhando de casa, né, remotamente. Esses direitos conseguem ser ainda garantidos, apesar dessa nova maneira de trabalho?
Sim, Carolina, duas alterações também muito benéficas que a reforma trabalhista trouxe. Eu não vou conseguir arrolar todas aqui, porque foram diversas, mas duas importantes também foram o banco de horas individual e o trabalho remoto, o teletrabalho. Antigamente, o home office, né, que a CLT agora chama de teletrabalho, ela não era prevista em lei nenhuma aqui no Brasil. Então, se o empregador quisesse contratar o empregado para trabalhar de casa, ele não teria base nenhuma para contratá-lo dessa maneira. E a reforma trabalhista trouxe regras para esse tipo de contratação. Agora, o empregador ele pode contratar o empregado para trabalhar exclusivamente remoto, de acordo com essas regras novas trazidas. Ou seja, uma dessas regras é que as partes elas têm que deliberar quem é que vai fornecer o equipamento de trabalho. Se é o próprio empregado que tem que ter o seu computador, a sua internet, a luz elétrica para poder trabalhar, ou se isso é encargo do empregador. O empregador ele é obrigado a fornecer o equipamento para o empregado ou não. Isso tem que estar estabelecido no contrato de trabalho. E agora, com a pandemia, como todo mundo, aliás, quem pode estar trabalhando remotamente, essa alteração foi muito benéfica, porque agora as empresas conseguiram fazer acordos com os empregados, também baseado na MP agora durante a pandemia, e as empresas conseguiram fazer acordos com os empregados para trabalhar provisoriamente, né, durante um certo tempo, remotamente. Ou seja, não houve alteração do contrato de trabalho, porque esse trabalho remoto não vai durar por todo o contrato. Ela é só provisória. E por isso, esse acordo ele também é baseado na reforma trabalhista. Entendi. Então, na verdade, pode ser feito um acordo à parte, agora nesse momento da pandemia, referente ao home office, né, ao trabalho remoto. E aí, nesse acordo, então, devem ser especificado se o custo de luz, internet, também equipamento, é do cliente, no caso, do empregador ou do empregado, né? Exatamente, Carolina. Eu tenho recomendado para os meus clientes para colocar isso estabelecido em acordo. Algumas empresas vêm pagando uma ajuda de custo para os empregados, né, para cobrir esse gasto extra de energia elétrica e provedor de internet. E a empresa normalmente fornece para o empregado o equipamento de trabalho. Só que a reforma trabalhista ela é aberta. A empresa e o empregado podem escolher que o próprio empregado trabalhe com o seu equipamento de casa, com o equipamento próprio, e gaste tanto luz elétrica, quanto internet, quanto qualquer outro tipo de custo do próprio bolso. Então, isso pode ser estabelecido nesse acordo também. Tá certo, a gente gostaria de Não é obrigatório que a empresa pague. Isso, desculpa, Lúcia. Imagina, doutora. A gente gostaria de agradecer a doutora Cláudia Ayab, né, falando aí sobre a reforma trabalhista, né, que não incide aí sobre contratos anteriores à vigência da reforma. Obrigado pelos esclarecimentos, doutora. Obrigada, doutora. Obrigada, Carolina. Obrigada, Luciano. Boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Bem, vamos para mais um giro de repórteres aí, né? Agora a gente vai conversar com o nosso repórter Sérgio Epter. E aí, Sérgio, qual a informação que você traz para a gente aí para o Jornal da Rede Alesp? Olá, Luciano, Carol, bom dia aos dois aí também. Muito bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp, né? O que eu tenho aqui, algumas notícias ótimas, né, claro. Por exemplo, a técnica com células tronco aí, olha, pode proteger diabéticos contra a hipoglicemia, viu, Luciano? O novo estudo publicado aí pela revista Nature pode levar esperança a pacientes com diabetes. Trata-se de uma técnica, viu, capaz de fabricar células e gerar um hormônio aí que regula o baixo nível de açúcar no sangue. Bom,
Vou explicar um pouquinho. Na prática, esse produto contém o hormônio glucagon, que é capaz de proteger contra a hipoglicemia em animais. Isso é muito importante a gente saber, ter informações sobre isso, né? O pesquisador diz que agora a gente tem a capacidade de fabricar grandes quantidades de um tipo de célula importante que é, né, necessário na prevenção da hipoglicemia e regular também a glicose, né, no sangue em pacientes com diabetes, né? É uma doença aí que mata e muito, viu, Luciano? A geração de tipos de células pancreáticas a partir de fontes renováveis, ela é promissora para terapias de substituição de células, né, para diabetes. E ela é chamada de biomanufaturadas, né? Essas partículas, elas são células tronco pluripotentes que têm aí a capacidade para se autorrenovar e também converter as células alfa que contêm esse glucagon, né? Quando elas são transplantadas em animais, essas se defendem, né? Elas acabam se defendendo aí da hipoglicemia, né? Segundo esse time de pesquisadores, para colocar esse procedimento em uso, né, é necessário, claro, a aprovação da FDA. A FDA é um órgão aí nos Estados Unidos, né, como a gente tem, né, aqui equivalente à Anvisa, né, aqui no Brasil. Contudo, essa pesquisa ela poderia aí abrir caminho, né, para ensaios clínicos voltados na exploração de segurança e eficácia dessas células fabricadas como tratamento no diabetes do tipo 1. Né? No artigo aí publicado, os cientistas eles se mostraram aí bastante confiantes, né, e acreditam que os primeiros testes em humanos possam ocorrer aí até 2022. Quer dizer, uma boa notícia para quem sofre do diabetes, né? Essa doença, como eu disse há pouco, né? Ela mata e mata muita gente mesmo, é impressionante. E tem outra coisa aqui, olha, uma notícia boa também aqui, boa, né, em termos, né? A gente vai falar aqui da cloroquina, né? Depois de doar 2 milhões de doses aqui para o Brasil, os Estados Unidos suspenderam, né, a cloroquina. As autoridades americanas anunciaram na segunda-feira passada, agora, anteontem, né, a decisão de revogar a autorização do uso emergencial que permite que o fosfato de cloroquina e o sulfato de hidroxicloroquina fossem utilizados para tratar certos pacientes hospitalizados com a Covid-19, né? Fora de testes clínicos aí. Agora, para que o remédio possa entrar no protocolo sanitário do país, os testes científicos completos, eles vão ter de ser aguardados e o uso emergencial não será mais liberado, né? Nessa semana, a OMS anunciou que também deverá tomar uma decisão sobre a manutenção ou não dos testes sobre esse remédio. A Agência Mundial vem fazendo testes já há um tempo com esse produto. O remédio usado para o tratamento, por exemplo, da malária, é uma das esperanças aí no caso, né, do coronavírus. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, até hoje não existem, né, evidências científicas que possam gerar, né, benefícios aqui. E nas últimas semanas, o governo brasileiro chegou a comemorar, né, a decisão, a gente sabe disso aí, da Casa Branca, de destinar aqui para o Brasil 2 milhões de doses do remédio. E o Arthur Weintraub, ele sugeriu que um tribunal de Nuremberg fosse estabelecido aí contra as pessoas que se recusaram, né, a aceitar esse remédio. Então, quer dizer, são situações aí que, né, o Brasil esperava isso aí com a suspensão aí desses remédios, da cloroquina, né, aqui para o Brasil, quer dizer, 2 milhões de doses, né, muita coisa. Mas vamos ver o que as autoridades vão decidir aí, né? A gente tem essa esperança, vamos ver. Mas tudo indica ainda muita pesquisa, porque informações que eu tive aqui é que, em alguns casos dos Estados Unidos, né, Luciano e Carol, a cloroquina não tem surtido o efeito desejado, né? Por isso, a suspensão aí dos Estados Unidos de enviar esses 2 milhões de doses aqui para o Brasil. Mas, enfim, a gente tem que esperar. Uma notícia também muito boa, o nosso médico aqui, brasileiro, né, o doutor Calil, vai monitorar estudos de vacinas para a Covid-19 nos Estados Unidos. Ele tem aí um prestígio, né, a gente sabe, internacional, médico, professor da Faculdade de Medicina aqui da USP, ele foi convidado para participar do grupo que vai monitorar estudos de vacinas para Covid-19 nos Estados Unidos. Isso é uma ótima notícia, saber que, né, tem um brasileiro lá
né, junto com eles, com os americanos, para desenvolver, tentar chegar, né, a uma vacina para a gente acabar com essa pandemia. O grupo de especialistas, eles vão analisar, né, avaliar estudos das pesquisas sobre vacinas e também fazer recomendações a pesquisadores e instituições, né? O convite ao Dr. Jorge Carlil partiu do médico Anthony Fauci, ele é diretor do National Institute of Allergy, né? E também dos Institutos Nacionais de Saúde, que é a sigla NIH em inglês, né? Em nome aí do governo dos Estados Unidos. Então, quer dizer, o brasileiro, né, vai fazer parte aí desse monitoramento, né, do grupo criado em junho aí para acompanhar todos os ensaios clínicos dessa vacina da Covid-19. Quer dizer, a gente está tentando aí, todos estão tentando, os pesquisadores lá fora, aqui no Brasil, né, a gente sabe disso, chegar, né, a uma vacina para acabar com esse coronavírus, né, que a gente já está aí nessa quarentena aqui no Brasil há mais de 70 dias. Quer dizer, complica muito, tanto o lado pessoal, né, nosso, como econômico do país, a gente sabe disso, mas, enfim, é preciso continuar cumprindo as determinações, como a gente tem feito aqui, né, do isolamento social. Então, é muito importante, né, essas pesquisas, não só para o Brasil, como para o mundo inteiro, né, porque se você descobrir uma vacina que seja aqui no Brasil, né, Luciano, que seja lá fora, essa vacina tem que ter quantidade suficiente para ser distribuída no mundo inteiro, né, praticamente. Né? Essa é a questão, né? Essa é a questão, né, Sérgio? É formação de consórcios, né? O Brasil está em alguns consórcios, igual você está falando aí, está em alguns consórcios, está em alguns fazendo parte de algumas pesquisas, outras pesquisas não. Tem esse anúncio que foi feito aí pelo governador João Dória, né? Da colaboração com a China, por exemplo, outro dia, né? Vamos ver o que vai acontecer também em relação a isso, né? Precisam ter essa consciência, né, Luciano? De qualquer maneira, quem descobrir primeiro, né, o país que descobrir primeiro a vacina para combater, tem que ter a consciência, para combater o coronavírus, de que essa vacina tem que ser, né, distribuída praticamente para o mundo inteiro, que quase o mundo inteiro está com o coronavírus, né? Então, tem que ser fabricada aí em doses em que, né, cubra praticamente o mundo. Eles têm que ter consciência disso, né? Principalmente os Estados Unidos aí, que está sempre, né, na frente, né, avançado aí nas pesquisas, mas a conscientização tem que ser muito grande nesse momento, porque não adianta você descobrir a vacina para o coronavírus, né, ela ser aplicada, né, por exemplo, só no Brasil, ou só nos Estados Unidos, ou só em alguns países do mundo e outros não, né? E isso vai acabar acontecendo o quê? Né? Se espalhando novamente esse vírus. Essa é a grande verdade. Mas, eu acho que a gente vai aprender muito, a gente já está aprendendo muito, né, com essa história do coronavírus, em termos de saúde pública. Eu acho que a gente vai ter uma revolução, né? Sérgio, você sabia que hoje é aniversário da Carol? Carolzinha está fazendo 23 anos hoje? Tá fazendo 23 anos aqui. Imagina a gente com 23 anos, ó. Faz tempo, né? Já tem tempo, né, Luciano? Parabéns, viu, Carol? Obrigada, Sérgio. Muitos anos de vida aí. E é isso que eu tenho para hoje, Luciano. Tá bom, Sérgio. Muito obrigado pelas suas notícias, pelas boas notícias do Sérgio Everton. Ele sempre traz aqui boas notícias. Obrigado e até uma próxima. Tá bom. Bom trabalho aí para vocês e até a próxima. Legal, eu queria destacar então essa primeira notícia que o Sérgio trouxe para a gente, né, Luciana? Ele falou dos pesquisadores descobrirem o uso da célula-tronco também para combater a diabetes. A gente vê os esforços dos pesquisadores, da classe dos pesquisadores, se esforçando também não só para combater o coronavírus, mas como outras enfermidades também, que infelizmente continuam atingindo as pessoas, né? Pois é, e muito importante, né? Falando nesse sentido aí, Carol, eu acho que a gente vai ter algumas boas notícias em relação a essas questões de saúde. Eu acho que a pandemia veio, no primeiro momento, para deixar todo mundo isolado, mas eu acho que as pesquisas que vão surgir desse momento aí de crise,
vão beneficiar muitas pessoas. Eu acho que nos próximos anos, em detrimento dessa pandemia, a gente vai ter muitas boas notícias de pesquisas, de vacinas, de tratamentos, né? Coisas que a gente vai poder aproveitar e que vai salvar a vida aí de milhões de pessoas. É isso que a gente espera nesse momento. Exatamente. Dá o reconhecimento, né, para os pesquisadores que antes da pandemia às vezes não tinha tanto reconhecimento, que a gente possa agora aprender com isso, que as pesquisas, todos os centros aqui, não só do Brasil, mas do mundo, têm a sua importância, principalmente agora nesse momento tão delicado. Pois é, essa pandemia veio para mostrar, né? A pesquisa estava um pouco aí para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Pesquisa é muito importante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em outros lugares. Os governos dão muita importância para a pesquisa, né? A gente tem grandes universidades. Aqui em São Paulo, a gente tem a Universidade de São Paulo, a Universidade de Campinas, a Unesp, né? Várias Fiocruz, várias instituições. Fiocruz no Rio de Janeiro, Instituto Butantan aqui em São Paulo, que está aí nesse consórcio aí com a China, né, para ajudar a desenvolver a vacina. Então, assim, aqui no Brasil nós temos excelentes pesquisadores, muitos acabam saindo, né, para fora, ainda para outros países. Para outros países, né, porque não são valorizados, né. Então é o momento da gente valorizar essas pessoas, valorizar a pesquisa brasileira, né, e juntar o mundo também para todo mundo desenvolver uma vacina, né. Quer dizer, não tem aí quem vai conseguir primeiro, primeiro, é um bem né? universal. É um bem universal e eu acho que vão ter várias vacinas aí ao mesmo tempo. Tem a de Oxford, tem essa da China, tem dos Estados Unidos. Então a gente vai ter uma multiplicidade de vacinas contra a Covid-19. A gente vai agora para mais um giro de informações. Agora a gente vai falar com o repórter Gustavo Mendonça, vulgo Guga Mendonça. Boa tarde, Guga. Guga, está aí? Muito boa tarde a você que acompanha o Jornal da Rede Alesp nesta quarta-feira. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Guga. Quais são as suas notícias aí? Bom, eu quero destacar, né, que a Assembleia Legislativa ontem, em sessão extraordinária, sessão de número 25, aprovou o PL 350, que é o apanhado aí de sugestões dos deputados, né, o que foi apelidado de projetão aí na Assembleia Legislativa, que traz aí várias medidas de combate ao coronavírus, viu, Luciano e Carol? Nós temos aí algumas medidas, agora esse projeto vai para a sanção do governador João Dória, vamos aguardar aí, né, as medidas que serão adotadas. Tem algumas coisas que são bem interessantes, entre elas, né, horário reservado no comércio para idosos, aí os comércios devem reservar pelo menos 60 minutos para atendimento a idosos e também os deliveries devem dar prioridade aí para o atendimento aos idosos que são grupo de risco na Covid-19. Então, o projeto também regulamenta a telemedicina no estado de São Paulo e como também o diagnóstico via web, através de exames, né, que poderão ter seu diagnóstico via web, quer dizer, um avanço, né, na rede particular também já está sendo implantado com essa pandemia, vários tipos de consultas já acontecem através desse sistema e o Estado vai regulamentar também através desse projetão. Tem também medidas aí nos ônibus intermunicipais, onde os passageiros não vão poder mais viajar em pé e nos metrôs e trens também tem que manter uma distância mínima de quem estiver em pé aí de 1,5 metro, quer dizer, tudo visando a segurança e, obviamente, né, o uso das máscaras em todo o transporte público também se torna uma lei estadual com esse projeto. Também prevê esse projeto que profissionais da saúde possam aí ser hospedados em hotéis, né, durante o exercício, né, do descanso após o trabalho, para que não precisem voltar às suas casas e, de repente, expor a família em risco de contaminação. Tem mais alguns itens que são muito interessantes, por exemplo, a criação de um site, né, onde os funcionários públicos poderão doar parte do salário, até 10% do salário, também é um item do projeto que voluntariamente, né, o projeto vai chamar Tamo Junto, e eles poderão doar uma parte do salário, lógico, né, de forma... cada servidor doa o que pode até no máximo 10% do salário, e lógico, se quiser fazer a doação de forma espontânea. Mais alguns itens... Pois não, Luciano? Não, pode falar, desculpa.
Mais alguns itens interessantes que passaram nesse projeto é, por exemplo, incentivo fiscal a empresas aí que mudem, né, o seu objeto social para produzir EPI, respiradores e também, né, produtos aí de urgência em relação à pandemia. Outra coisa interessante é que o poder público pode fazer convênio com associações, com igrejas e também com entidades que fabriquem as máscaras, né, para que não haja falta das máscaras. Então, a gente tem vários exemplos aí de máscaras sendo produzidas em presídios, né? Ontem mesmo entrevistamos o diretor do presídio Romão Gomes, que é o presídio da Polícia Militar, e lá eles estão com um projeto muito interessante de produção de máscaras. Então, é interessante também essa iniciativa. Prevê também ajuda, né, contra, né, a violência doméstica, mulheres aí sem condições financeiras em situação de deficiência domésticas podem ter uma ajuda aí do Estado, né, de cerca de R$300, e também a publicidade, né, da prevenção e do combate à violência doméstica. Esse projetão também prevê isso. A iniciativa de todos os 94 deputados da Assembleia Legislativa, o texto foi aprovado ontem e segue aí para a sanção do governador João Dória nos próximos dias, viu, Luciano? É isso mesmo, né, Guga? Esse projeto agora ele segue para a sanção do governador, e é importante lembrar que algumas dessas emendas, que são essas medidas, podem ser vetadas, né, e outras aprovadas, que não necessariamente todas as medidas vão entrar em vigor, não é isso? Exato, o governador, né, tem o poder do veto, depois volta aqui para a Assembleia Legislativa, então por isso que a gente espera, né, ainda a sanção do governador João Dória para, né, que essas medidas entrem em vigor. E é interessante também, né, a gente tem a coletiva logo mais aí às 12h45. Hoje o governador ele deve fazer aquela atualização semanal, né, das regiões aí que tiveram aumento ou diminuição dos casos aí de acordo com o Plano São Paulo, né? Toda quarta-feira que ele faz esse balanço, e ainda deve anunciar aí, né? Vocês entrevistaram no início da manhã o secretário de Esportes, né, o doutor Aildo, que falou, né, na retomada aí, principalmente do futebol, né? Tiveram reuniões aí da Federação Paulista de Futebol com o Comitê de Saúde, né, da Covid-19 do Estado de São Paulo, e deve ser apresentado hoje na coletiva logo mais um protocolo aí para a volta dos treinos do futebol. Isso não quer dizer que o campeonato vai voltar, é bom explicar para o telespectador da Rede Alesp, a volta aos treinos já, e como foi explicado pelo secretário Aildo também, e é importante a gente explicar para a população, o jogador precisa aí de uns 30 dias de preparação física para que volte a jogar. Então a grande expectativa é esse anúncio. Daqui a 8 minutos começa a coletiva do governador João Dória, direto do Palácio dos Bandeirantes, que nós vamos transmitir ao vivo aqui na Rede Alesp, né? E sem dúvida nenhuma, o anúncio de hoje é a volta do treinamento dos times de futebol, lógico, e com protocolo, com tudo, né, aprovado pelo Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. E acho que a ansiedade, né, do retorno é muito grande de todas, né, as classes, todos os setores, e como esse retorno ele tem que ser gradual, eu acho que gera uma grande expectativa, não é mesmo? Tá certo, esse é o Guga Mendonça com as notícias aí, falando um pouco aí das notícias do Parlamento Paulista, da política, da economia, né? Tá certo. Muito obrigado, Guga, pelas suas informações. Obrigada, Guga. Valeu, gente. Uma boa tarde a todos vocês e um ótimo continuidade de jornal. Tá certo, obrigado. Bem, pessoal, essa é a Rede Alesp aí, né, com as informações mais recentes, mais novas aí, da política, na economia, cidades, na cultura, em relação também ao coronavírus, né? Esse é o destaque aí do noticiário mundial, tá dominando aí o noticiário de todos os veículos de informação. A gente vai para um breve intervalo e volta já já, não é isso, Carol? É isso mesmo. Daqui a pouco a gente volta para também a transmissão da coletiva do governo aqui do estado de São Paulo. Já já a gente volta. Você acompanha Jornal da Rede